Vamos aos testificares, já foram? Opa, testificar já foi. Selar, está na hora já do selar, fui rápido aqui. É o momento que você compartilha esse vídeo com coragem e se prepara para a resposta a uma pergunta enviada em vídeo que será a temática do programa de hoje. Se você enviou o seu vídeo, aguarde, que são muitos vídeos. Vamos começar? No Selar de hoje, pergunto-vos, você já leu a capa, título e descrição? Pergunto-vos, quem foi afinal Imhotep ou Imhotep, pai da medicina, primeira pirâmide? Quem foi Enoque? Quem foi Idris? Quem foi Trismegisto? Vamos à pergunta que deu origem à temática de hoje? Olá, família X, tudo bem? Bom, eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas para você, que você pudesse responder para a gente aí no vídeo. O que você sabe a respeito de Imhotep? Segundo conta a história, Imhotep ele foi considerado o primeiro gênio da humanidade. Por que ele recebeu esse título? Porque, segundo conta a história, Imhotep ele foi o primeiro idealizador da primeira pirâmide do Egito. Como ele viveu na terceira dinastia do Império Egito, ele construiu a pirâmide de Saqqara, sendo considerada a primeira, idealizada por ele mesmo. E também recebeu outros títulos, como sendo o pai da medicina, como sendo o primeiro filósofo, e também recebeu o título de sumo sacerdote dos antigos mistérios do Egito. Eu gostaria de saber de você o que você pensa a respeito, o que tem de veracidade nessas histórias, que segundo contam os historiadores egípcios, os egiptólogos, acho que é isso que fala, não sei se é assim que fala, mas você vai poder explicar bem melhor aí pra gente, tá bom? É só uma dúvida aí e que vem agregar conhecimento para todos nós. Abraço! Muito bem. Excelente pergunta. E excelente também será a resposta. Estão preparados? De verdade? Eu vi testificações ontem. É o que eu disse, o nosso Instagram X se transformou no programa LuxMielex 24 horas. Porque lá está a reverberação do programa. Vocês viram? Testificações, depoimentos, lágrimas, emoção, elastificação, mudança de pensamento. E claro, os 10% de resistentes legalistas que não conseguem enxergar. Mas olha só como foi transformador ontem e será hoje e sempre. Começamos com um revelare já de cara, já de início, contra o racismo, como fez o nosso Supremo Mestre Christus, lutando contra o racismo. Os primeiros filósofos não foram gregos, romanos ou europeus. Escreva aí. Os primeiros e mais importantes filósofos da história da humanidade, os PhDs, que é o que significa filosofia, foram africanos. Nós já falamos na Uniex sobre Akhenaton e Moisés. Nos grandes revelares sobre hoje, falaremos sobre Imhotep. E pasmem, ele é considerado o primeiro filósofo da história. Escreva aí, Imhotep é o primeiro filósofo, PhD, pós-doutor, conhecedor, amante da filo, amor, sofia, sabedoria, verbo, palavra. Que coisa! Ele construiu também a primeira pirâmide que nós falamos aqui no grau 53. Bem rapidamente, num parágrafo eu falei sobre Imhotep. Ele construiu a primeira pirâmide de Saqqara. E eu falei também no Salmo 104 original, na sequência dos salmos originais. Pois bem, novamente, o povo não sabe, só a liderança. Mas eu estou falando da liderança da liderança.
porque a liderança também não sabe, mas a liderança da liderança sabe. Eles entram para sociedades filosóficas orientadas pelo sionismo ou não, judaísmo ou não, e eles sabem o que ocultam. Eu externo, exprimo, exibo, revelo. A sabedoria ocultada diz que as ciências antediluvianas se originam de Thoth, também chamado de Imhotep. Escreva aí, Thoth é o mesmo Imhotep, Imhotep. Pelos gregos, ele era o Esculápio. Nós vimos aqui todas as civilizações. Para os romanos, nós estudamos sobre Hermes. Para os babilônios, Trismegistos ou Trimegisto, tanto faz. E para os judeus, pasmem, Enoque. Para o Islã, Idris, que significa o mago, o sábio. Pois no Alcorão, ele é o profeta predecessor de Noé. Eu não sei se você entendeu, mas era para ter escrito. Enoque é Imhotep. Enoque. A verdade é que o Criador, nos primeiros 3 milênios, interferia muito na Terra, como tenho ensinado. E além da pirâmide da escada de Jacó, a carruagem de fogo, metáfora, de Elias, a pirâmide de Babel e milhares de outras, o Criador Elohim abduziu Enoque, não em discos voadores falsos, mas em pura energia quântica, num translado material perfeito, experimentado por Jesus na Assunção, a própria energia, experimentado por Felipe em Macelerim, capítulo 8, experimentado por Elias, experimentado por Enoque, visto por Ezequiel, enfim. E antes que você comece a se agitar aí, para escrever sobre o livro de Enoque, saiba, este livro de Enoque que você tanto lê e diz, cita, ele é adulterado. As verdadeiras revelações foram ocultadas. É puro misticismo judaico. Veja, os documentos suspeitos encontrados em Qumran datam de 200 a.C., assim como é falso o livro dos gigantes, alguns manuscritos também lá encontrados. São 3 livros de Enoque, veja a assinatura. Um eslavônico, um etíope e um hebraico. Ou seja, um africano, um cristão e um judeu. O esquema para entender. Eu fiz um esqueminha aqui para você didaticamente compreender. Primeiro, 200 a.C., as adulterações criaram o falso livro de Enoque. 2. Os rabinos tinham até 200 depois de Cristo, ele em seu compêndio de originais de manuscritos. Usavam, inclusive nos dias de Jesus, no primeiro e no segundo século. 3. Foi ocultado por um rabino em 200 depois de Cristo por questões políticas. 4. Jerônimo não colocou na Bíblia cristã em 400 depois de Cristo por dizer que não era canônico. Mas o objetivo das adulterações foi endossar a falsa origem do bem e do mal, como fez Agostinho. E que contrassenso, Agostinho elogiava Enoque e elogiava Imhotep. Chamava ele de profeta do Velho Testamento, dos tempos antigos antes de Jesus. Olha que interessante, os pais da Igreja Católica que mentiram sobre a origem do mal, que não revelaram a dualidade, que esconderam a dualidade, eram os mesmos que elogiavam Enoque e Imhotep. Mas por quê? Para sustentar a falsa origem do bem e do mal mística dos anjos caídos, de Lúcifer. Você entende? As citações do livro de Enoque no Novo Testamento, que eu até falei sobre isso na Bíblia original, na verdade se referem a um livro que nunca será encontrado. Nunca. Já no Alcorão,
700 depois de Cristo, um pouco mais original, vamos dizer isso, né? Porque, querendo ou não, quantas vezes nós testemunhamos aqui a visão de Mohamed, Maomé, é impressionante o quanto que esse povo semita consegue ter uma visão melhor das coisas, pelo menos no que diz respeito à fiscalização, como deputados que fiscalizam os judeus. E vice-versa. Nessa fiscalização encontramos denúncias, é como a Rússia denunciando os Estados Unidos. E em seus documentos, lá, Idris, todos escrevendo aí, para os muçulmanos, no Alcorão, Enoque é Idris. Quando foi abduzido aos céus, pediu para voltar novamente à terra, para a região de Gizar, alguns chamam de Gizar, no Egito. Porém, veja, o Islã é mesmo assim. Mesmo assim, recente, e se baseou nos mesmos manuscritos que os judeus. Mesmo assim, é salutar dizer que, assim como Enoque construiu pirâmides do lugar onde ele subiu aos céus, os egípcios construíram pirâmides em sua homenagem. Até onde é verdade, até onde é mito. A Bíblia judaico-cristã que você tem na sua casa diz que Enoque subiu, foi transladado e não voltou mais. Entenderam? Mas o Alcorão dá a entender que ele foi, pediu a Deus para voltar e voltou no Egito. O que é fato? Fato é, em todas as sociedades que ocultam isso, mas que você pode encontrar hoje nessa biblioteca mundial de computadores que você tem a capacidade para entender, ou assistir um programa aqui como esse, seria bem melhor, né? Se todos estivessem aqui assistindo, para não ter o perigo de entender errado. Veja, na verdade, ele construiu a primeira pirâmide, e do topo dessa pirâmide, Enoque foi transladado aos céus. O disco voador celestial veio buscá-lo. Como Elias. Existem até alguns historiadores que chegam a dizer que Eliarro, profeta Elias, é o mesmo Enoque. Mas eles viveram em tempos bem diferentes. Nós estamos falando em 900 a.C. Nós estamos falando em 2500, 3000 a.C. Na reencarnação, na visão ou na inspiração, não importa. Importa que você entenda que ele construiu uma pirâmide, sim, em Imhotep. E no topo da pirâmide ele foi assunto aos céus, como Jesus também subiu da mesma forma. Quem está entendendo? O problema é que, como mostra o documentário Os Deuses Eram Astronautas, é óbvio que seres humanos sempre vão construir pirâmides para homenagear um ser humano que sai da terra de forma divina. E foi o que os egípcios fizeram. Templos piramidais em homenagem a Imhotep, Enoque, Idris. Quem entendeu? Que coisa! Gran Revelare. É possível, estudam cientistas esotéricos, daquilo que eu aqui torno exotérico com X, que o verdadeiro mito de Osíris, pasmem, tenha se originado com Enoque. Você já imaginou todas as civilizações chegando no reino atemporal e sendo oniscientes, como eu revelei ontem aqui, o que vem depois da morte? E todos tendo a onisciência
principalmente os egípcios e aqueles que se basearam na evolução egípcia, como foram os gregos, os romanos, os iranianos, todos, descobrindo que, na verdade, o pai de tudo isso não é o Egito, mas é Enoque. Todos escrevendo aí, antes do Egito veio Enoque. E aí, é claro, na internet tem aqueles que vão puxar Enoque para cá e para lá. Os judeus vão dizer, Enoque é do judaísmo, sem mesmo existir o judaísmo. E o islamismo vai dizer, Enoque é nosso. Cada um, os pagãos, os egípcios, não, Enoque é nosso. Quem entendeu? Enoque não é de ninguém, vou falar só no final. Veja, o grande deus Osíris pode ter sido a origem onde se eclodiu toda a fé egípcia, baseada na pirâmide, a primeira de Enoque. Isso é incrível. E então temos o contrário. Foram os egípcios que vivenciaram a experiência do Deus dos hebreus, e não os hebreus que vivenciaram os deuses egípcios. Embora não houvessem hebreus, os homens de fé experimentavam o Criador plural angular, como foi Abraão, Noé, Enoque. Assim como os egípcios, e daí vem a confusão. Ninguém copiou ninguém. Aqui vem uma metáfora ex para você entender. Na imagem você vê os índios nativos americanos que escreveram livros sobre os contatos com os deuses das estrelas. Viu? Pessoas que encontrei em 8 anos com a mesma busca, chegando em resultados semelhantes. Você sabia que ao decorrer de 8 anos, eu encontro pessoas... Primeiro, eu encontro 2 tipos de pessoas. Aquela que, graças aos ensinos da filosofia X, Universidade de X, é liberta de todo o sistema, evolui a sua consciência e se torna um X, atinge a consciência X. Entendeu? E existe o segundo tipo de pessoa, que é aquela que já vinha num processo de dessistematização. Bom, defeituoso, não sei. Às vezes muito bom, aí o X chega só... contribui, corrobora. Mas às vezes veio numa dessistematização meio defeituosa, conspiracionista, desequilibrada, legalista, mística. Saiu do sistema, mas o sistema não saiu da cabeça dele, você entende? Mas essas pessoas, ao decorrer de 8 anos, quando eu encontro elas, é incrível o quanto que elas procuraram as mesmas coisas. Dia desses eu encontrei um homem com vídeos 2013, eu comecei em 2012, 11, e ele dizendo coisas que todos buscaram, no mesmo sentido, na mesma área. Bem aquém de entender o desmistificando, ainda místico, mas buscando a mesma coisa. É isso, Egito, Israel. Você entende? Iluminari, na mitologia galesa, no país de Gales, tem alguém que me assiste agora do país de Gales? Existe a crença, cadê os ingleses que me assistem, os escoceses, de que Idris Enoque fundou, pasmem, uma escola de evolução sobre o topo da montanha no país de Gales, o Delta. No topo da montanha. Daí originou-se, para você ter uma ideia, todo o conhecimento dos druidas do Império Celta, que eu revelei no grau 56, nesse capítulo fabuloso. Olha isso aí. Os druidas, os magos, têm como origem, como epicentro, Enoque. O Enoque deles está lá, no topo da montanha. Então, Hanor é o 7º, o X, o perfeito, o infinito. Sabe quem é Enoque? É a 7ª geração depois do primeiro homem, Adão. Sendo, pasmem, filho sabe de quem? De Jared. Jared, você conhece esse nome? Jared é o pai de Enoque. E sabe quem é Jared? É a 6ª geração, número 6.
6 é Jared. Jared significa 6. Mas Enoque é 7 e é pai de Matusalém. Para os Mormons, ele era um vidente. Os Mormons também dão muito valor em sua Bíblia. De acordo com o Targum de Yonatan, tradução para o aramaico das escrituras hebraicas, Enoque tinha sido abduzido à imatéria e se transformou no anjo Metatron, que eu tanto falei aqui. Olha, eu tenho muitos vídeos falando sobre matemática vortex, Metatron, geometria sagrada do 135 ao 138. Vê a correlação de todas as coisas, o vínculo entre todas elas. Segundo os egípcios, Enoque usava uma coisinha chamada caduceu. Sabe o que é caduceu? É o símbolo da sociedade médica. Onde estão os médicos, enfermeiros que nos assistem agora? O símbolo da medicina. A serpente está em quase todas as marcas e logos importantes atreladas ao conhecimento. Estampada nas vitrines, vitrais eclesiásticas. Veja, é o símbolo da saúde. A primeira serpente introduzida para sair da inocência à consciência. A segunda serpente no deserto levantada por Moisés. Mas antes de Moisés usar o seu cajado, transformando em serpente nessa magia, Enoque já fazia isso com o seu caduceu, que hoje é o símbolo da medicina. Era a vara de poder de Imhotep. Com ela, media a quantidade de energia vital que um ser humano processa em seu interior. E aqui vemos, pasmem, com muito respeito a todos, mas Allan Kardec, Reich, que eu já falei aqui, Tesla, Fundação Keshe, Hipócrates, Platão, Aristóteles, todos eles se inspiraram em Enoque. Escreva aí, Enoque é o primeiro de todos. E na imagem você vê as algas. Só quem entende de geometria sagrada pode entender o que significam essas arraias. Veja o que elas simbolizam. Ele descobriu os chakras. Chakras não é espiritismo. Chakras não é esoterismo. Chakras não é lá da tua filosofia. Não é da Seishonoye. Não é do passe espírita. Chakras não é conhecimento do universalismo, do panteísmo, do hinduísmo, do budismo, do taoísmo. Chakras é o conhecimento de Enoque. É o primeiro de todos. Ele entendeu que o Criador é energia, é quântica, é eletricidade. Ele curava tão simplesmente elevando a frequência vibratória da áurea, ou o campo eletromagnético do paciente. Antes de Israel vem o Egito. Mas guarde isso para sempre. Mas antes do Egito vem Enoque. Todo maçom, Rosa Cruz, que me assiste agora sabe, guarda esse entendimento. O segredo de Asclépio, Esculápio, Hermes Trimegisto, Imhotep, Enoque, Idris, é a mesma pessoa. Pois ele, quem falou, foi ele, sobre o Criador das energias, da Kabbalah. Todos escrevendo aí o éter. Éter é o entendimento que se teve, que se nomeou mais tarde, para o quê? Para aquilo que Enoque falava, chamava de princípio divino, simbolizado através de um corpo humano com cabeça de íbis, que representava o verbo, a Sofia, o divino, a palavra criadora, a sabedoria suprema. As adulterações do livro de Enoque para ocultar uma grande verdade. Mas e o livro de Enoque, Akel?
Mais uma vez, vou deixar claro. No livro falso de Enoque, adulteraram para egrégora. Do grego significa um grupo que protege, assim como a palavra égide, que significa proteção, designando-se aos anjos que juraram vigiar, é o que está no livro, e protegeram o Monte Hermon. Mas você que é ex sabe que não existem anjos, porque os anjos são metáforas para outras coisas. Todos escrevendo aí, anjos, asas, todos, escrevam. Na Bíblia Dake diz, os anjos são a onipresença de Deus. Opa, tem um pastor começando a entender as coisas, começando. Espera aí. Os teólogos que me assistem, se é que realmente estudaram, sabem. Não tem asinha no pé. Tem asinha no pênis, no órgão sexual. Bom, tudo isso, adulteraram os textos para santificar o santo, para preservar a ideia de um Deus longe do sexo, satanizando sempre a sexualidade. Mas não é isso só, é muito mais que isso. Anjos não são anjos, são metáforas. Assim como asas não são asas, pelo amor de Deus. Imagina que as pessoas pensam no céu, em moradas eternas, em jardim, em paraíso, em anjos, em asas, em música, em harpas, em nuvens, em rios de cristais. Quanta linguagem de criança. Só quem é evoluído vai entender o que significam anjos e o que significam asas. Escreva aí. Você sabe o que é isso? As manifestações do Criador. As manifestações sefirotes, energias, emanações, as suas 72, os 7 espíritos do Criador, infinitos, numa mesma consciência cósmica, numa mesma onipresença angelical. Meu Deus, se tem gente perguntando isso é porque vocês não colaram os graus e nem leram a Bíblia original, o Códex. Porque quem realmente estuda isso não é novidade. Mas espera aí, então existem rituais, e aqui o esoterismo erra muito. Tem gente, membro de sociedade secreta, que era para ser tão evoluído. Os Rosacruzes são tão evoluídos, mas nesse ponto, pelo amor de Deus, vocês vão fazer rituais para alcançar a égide, para alcançar a egrégora. Ei, na verdade, a presença divina é pura eletricidade, é puro campo eletromagnético, é puro cosmos, energia quântica, é puro Enoque. Vê, grande revelare, Enoque judeu, Idris muçulmano, era o Hermes Trismegisto, que significa, todos escrevendo aí, por que os gregos chamaram Enoque de Hermes Trimegisto ou Tris? Porque o prefixo tris, significa 3, pirâmide, que significa 3 vezes mais sábio. Trimegisto é delta. O homem que criou a primeira pirâmide é chamado de um homem 3 vezes mais sábio. Uma pirâmide de sabedoria suprema. O homem da pirâmide foi tão perfeito, evoluiu tanto, como está lá em João 17, falado por Jesus, como está lá em Efésios 4:12, no 4:11, diz, olha a estatura de varão perfeito, através da errada, cresce tanto, evolui tanto, que chega à perfeição, que é o que significa santidade, que é o que significa ex. Evoluiu tanto que se desprendeu da matéria, que desencarnou, que foi abduzido, fechando a pirâmide Moisés, Elias e Enoque. Que coisa mais linda. Veja, muitas revelações de Enoque foram conhecidas por Zoroastro mais tarde na Pérsia. Como eu falei, no grau 56 e 57 por Platão.
Aí você vê a origem de tudo. O egg, o ovo. Segundo os egípcios, foi ele quem criou as primeiras escritas. Todo maçom, Rosacruz, todo Bahá'í, todo Illuminati sabe que ele foi o autor das primeiras escritas. Na verdade, os hieróglifos egípcios foram criados por ele. Toda a linguagem que depois evoluiu para os fenícios, com os deltas, os dálates, para os gregos, para o hebraico. Se hoje você escreve em hebraico, se hoje você acha que hebraico é a língua santa do Senhor, Shalom, Shalom, foi graças a Enoque, muito antes, no proto-egípcio. É possivelmente com esse revelare que Akenaton transformou o Egito no primeiro reino monoteísta, onde todos devem assistir o Salmo 104 original para entender. Quando eu falo em tornar o exo, S, em exo com X, também é usado o termo hermetismo. Quando uma pessoa começa a estudar esses assuntos, essa pessoa, ela está estudando esoterismo ou hermetismo, sinônimos. Pois bem, pasmem, hermetismo vem do nome do deus Hermes. E quem é Hermes? Sabe o que é que um maçom, um Rosacruz estuda? Hermetismo. E sabe o que é hermetismo? É aquilo que é hermético, bem guardado, protegido, oculto. É aquilo que tem a égide, a egrégora. E vem do nome de Enoque. Na verdade, eles estudam o pai de toda a filosofia, a origem de todo conhecimento, Enoque. Eis o segredo bem guardado, que hoje vos revelo como tenho feito sempre. O que vejo é meu dever compartilhar. Gran Revelare. Está preparado? Se você fosse desenhar as asas dos anjos, como você desenharia? Pentecostais que me escutem, Deus é fogo, fogo consumidor. Labareda de fogo, língua de fogo, sarça ardendo com fogo. E aqueles que morreram por chegar próximo e encostar na arca da aliança. O Deus do trovão, dos raios, dos relâmpagos, da luz quântica, professor Hidalgo, nas letras das 6 à meia-noite, no rosto de Moisés. Pelo amor de Deus, como você acha que pessoas que viviam há 2, 3 mil anos falariam quando vissem quântica, quando vissem abdução, quando vissem um disco voador? Não esses lendários, não, esses das 7 cores, velozes, que vão para qualquer direção, na velocidade da luz. Como você acha que eles descreveriam uma assunção, um translado? Anjos com asas? Grande Revelare. Não! Asas no hebraico, todos escrevendo aí, é kanaf. Sabe o que é kanaf? Pode significar, pasmem, égide. Égide. Proteção. Egrégora. Velocidade. Olha isso, lá no Salmo 18:11, por exemplo, aparece esse termo original hebraico que significa: o Senhor vem com suas asas, vem depressa. Na verdade está falando em velocidade. Terceiro significado, extremidade, borda, disco. Veja, não eram asas. Isso é pura linguagem de criança, mitologia bíblica. Eram discos velozes de luz, de energia. As extremidades da terra, a borda das águas,
ou a orla da vestimenta também é uma asa no original hebraico. Quando você fala de borda, extremidade, orla, você também pode usar a mesma palavra, o mesmo termo hebraico, canaf. Que coisa! Você que está chegando agora, assista ao vídeo A Energia Eletromagnética e Divina das Pirâmides e da Arca da Aliança. Vamos ao grande finale? Grande erro de quem faz pesquisas autodidáticas sem dons. Alguns desigrejados ou desigrejandos acabam encontrando materiais na internet que ligam o Egito a Israel. E a primeira coisa que fazem é se tornarem agnósticos, ateus. Na verdade não se tornaram, se revelaram, nunca creram. Ou crentes desigrejados absolutos, onde tudo é adulteração do judaísmo. Inclusive toda a história dos hebreus, por conta da semelhança dos filhos de Sete com os faraós bíblicos. Pois bem, falta-lhes, com humildade, quando o coração deles estiver aberto, conhecer a Universidade X, conhecer o que você está conhecendo hoje e aqui, sempre, a fim de compreender o Criador plural Elohim, que se revelou às 72 nações. Por que 72 nações? Porque é onde estão os seus 72 anjos. Você entende? De Gênesis 10. Da mesma forma, com metáforas diferentes, criadas pelos homens que viram, ouviram ou receberam o mesmo entendimento, então, enfim, entenderão que o judaísmo não copiou o Egito. Repito, o judaísmo não copiou o Egito. Nem o templo de Salomão é o mesmo modelo do templo de Horus. E sim, ao mesmo tempo, a resposta é positiva. É ou não é, Áquel? Sim e não. Por quê? Como eu sempre ensino, tudo é sim e não, ou quase tudo. Não, porque não foi um plágio. Ou o judaísmo é a religião egípcia. Não. Mas sim, porque receberam o mesmo entendimento do mesmo Criador plural. Mas mentem ao povo sobre Deus em sua falsa logiatel. Enoque é, portanto, o primeiro filósofo, a primeira pirâmide, aquele a quem o Criador confiou sua sabedoria mais excelsa. E o que era incognoscível, desconhecido, agora é conhecido, mas ele não é do judaísmo, nem do cristianismo. De quem, afinal, Enoque é? Do Alcorão? Dos gregos? Dos egípcios? Da Torá? Do Zohar? Do Tanar? Do Pentateuco? Da Bíblia Sagrada? Não. Ele é de todas as nações. Ele é a fonte, a origem dali. Todos os outros filosofaram sobre. Tudo que você viu na série cultural histórica das 72 nações, dos 52 ao 68, saiba, começou com Enoque, o Imhotep. Ajudem a Shirley. É isso que o sistema fez com as pessoas. Eu fico muito triste quando eu vejo isso. Ela está ali elegantemente escrevendo, participando, com o conhecimento que ela adquiriu, dizendo: o diabo imita tudo que é de Deus, que é o que ela aprendeu no sistema. E é isso que eu chamo de ocultismo. Eles ocultaram a verdade das pessoas. Shirley, não permita que isso daqui seja como um ritual, um culto, que você ouve e não entende. Abra seu coração. Vamos lá. Que grande revelar, hein? Quem entendeu aí? Será que tem alguém que entendeu? Tem, né?